São 2h17 da manhã. 12º andar, São Paulo. Mariana tem 34 anos, 32 semanas de gravidez e um celular na mão. Ela abriu os contatos, rolou devagar e fechou. Não havia ninguém para ligar. Não porque as pessoas não existissem. Haviam 847 seguidores. Grupo de WhatsApp, colegas, ex-colegas, conhecidos de congresso. Havia gente, muita gente. Só não havia aldeia. E eu quero te contar como isso aconteceu. Porque não foi acidente, não foi negligência, não foi fraqueza. Foi um caminho que qualquer pessoa inteligente, ambiciosa e responsável trilharia, passo a passo, com nome bonito em cada etapa. Aos 18, Universidade Federal, fora da cidade, conquista. Aos 24, emprego em Brasília, mérito. Aos 28, apartamento próprio, independência. Aos 30, separação, reconstrução, terapia, resiliência. Aos 34, gravidez planejada, médico escolhido, enxoval montado, maturidade. 5 nomes bonitos, 5 aplausos da família, 5 passos que construíram silenciosamente a mulher mais preparada e mais sozinha do cômodo. Aquela noite não foi um acidente de percurso, foi o destino lógico de uma rota que nunca avisou o custo. E o que torna isso perturbador não é que Mariana seja a exceção, é que ela é o padrão. A geração de mulheres entre 30 e 40 anos hoje tem o maior acesso à informação, à renda, à saúde preventiva da história da humanidade e os maiores índices de solidão declarada, de depressão perinatal, de partos sem acompanhante real, não por falta de permissão, por falta de alguém para convidar. Para entender isso, você precisa ter 3 camadas. O que aquela noite fazia no corpo de Mariana e no corpo do bebê que ela carregava. O que todas as culturas humanas fizeram por milênios para proteger exatamente esse momento. E como, em etapas silenciosas, desmontamos tudo isso e chamamos cada etapa de progresso. Vamos começar pelo corpo. Porque o corpo de Mariana, naquela noite, estava dando um sinal. E o que esse sinal significa vai mudar como você lê essa história. Existe um neurocientista chamado Stephen Porges, que passou décadas estudando uma coisa aparentemente simples: como o sistema nervoso humano aprende a se sentir seguro. O que ele descobriu virou a teoria polivagal, e a conclusão central é essa: o sistema nervoso não aprende segurança na ausência de perigo. Ele aprende segurança na presença de outro ser humano, porque não é a mesma coisa. Tirar a ameaça não basta. O que cria a sensação fisiológica de segurança, aquela que regula o coração, respiração, hormônio, musculatura, é a presença de outro corpo humano conhecido. Uma voz familiar, um toque, um rosto conhecido como seguro. Sem isso, o sistema nervoso entende: estou só. E sozinho, na lógica evolutiva, gravada em nós há centenas de milhares de anos, significa perigo. O que acontece então? O eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal, começa a liberar cortisol, não num pico de crise aguda, em vazamento crônicos, baixos, constantes. O tipo que você mal percebe. O tipo que ao longo de semanas remodela a química do seu corpo inteiro. Ao mesmo tempo, a ocitocina, o hormônio do vínculo, da calma, da regulação, fica suprimida. Ela não é liberada por pensamentos positivos, não por meditação guiada, não por afirmação no espelho. Ela é liberada por toque físico,
por presença real, por contato com outro corpo humano, sem toque, sem ocitocina, sem regulação. O sistema imunológico responde com inflamação sistêmica. A pressão oscila, o sono se fragmenta. O corpo inteiro entra num estado que não é emergência declarada, mas também não é descanso. É alerta permanente de baixa intensidade. É o motor ligado no mínimo, tempo todo, sem desligar. E aqui vem a parte que precisa de pausa. Na gestação, esses efeitos não ficam na mãe. O cortisol materno atravessa a barreira placentária, o bebê em formação, o sistema nervoso construído nas primeiras conexões, os circuitos neurais sendo estabelecidos. Tudo isso acontece dentro de um ambiente bioquímico moldado pelo estado da mãe. Pesquisas mostram que bebês de mães com alto estresse gestacional crônico nascem com o eixo HPA já calibrado para alerta, já com um sistema de resposta ao estresse mais reativo, já com o corpo preparado para um mundo perigoso, porque foi isso que a química gestacional comunicou durante meses. Os dados clínicos são diretos. Gestantes com baixo suporte social têm maior incidência de parto prematuro, mais depressão pós-parto, mais dificuldade de vínculo inicial. Bebês com peso abaixo do esperado. O corpo não mente. Aquela noite de Mariana não era uma noite difícil, isolada. Era o sintoma visível de meses de alarme biológico que não tinha como desligar, porque o interruptor desse alarme e presença humana era exatamente o que faltava. Ela não estava exagerando, ela estava em emergência silenciosa. E agora você precisa saber que aquela emergência nunca foi necessária. Durante quase toda a história humana, Mariana não teria passado aquela noite sozinha. Nunca. Ano 1200 a.C., delta do Nilo. Uma mulher de 27 anos, 9º mês de gravidez. O calor é denso, mesmo de madrugada. O bebê está baixo, está pronto. Ao seu redor, a mãe, a irmã mais velha, a vizinha que já pariu 4 vezes, a parteira da aldeia. Quem aprendeu com a mãe dela? Quem aprendeu com a avó dela? Numa linha ininterrupta de conhecimento transmitido de mulher para mulher há gerações. Ninguém foi convidado, ninguém precisou ser chamado. Estavam ali porque era assim que se fazia. Porque sempre foi assim. Essa cena, com variações de clima, idioma e ritual, se repetiu em todas as culturas humanas documentadas, sem exceção. Há um conceito na antropologia evolutiva chamado de alloparenting. É o cuidado da prole distribuído entre múltiplos adultos do grupo, além dos pais biológicos. Presente em todas as sociedades humanas conhecidas. Presente nos outros grandes primatas altamente sociais. Não é tradição cultural, é comportamento evolutivo. Durante 99% da história da nossa espécie, nenhuma mulher criou seu filho sozinha. Não era escolha, era biologia coletiva. O que existia universalmente, em toda cultura, em todo continente, em todo período anterior à modernidade industrial. Era uma estrutura de suporte ao redor da gestante e do recém-nascido, que hoje não tem nem nome, porque sumiu rápido demais para a gente nomear a perda. Mulheres mais velhas ao redor do parto, não como visita. Mulheres mais velhas como presença ativa, conhecedora, presente. Corpo que tinha passado por aquilo e sabia do caminho. O resguardo, que hoje parece superstição da vovó, era na prática um protocolo de neuroproteção. A mulher não voltava às funções normais por semanas. Outros cozinhavam, limpavam, cuidavam. O único trabalho da mãe era recuperar e vincular com o bebê. Não era luxo, era a estrutura que permitia que o vínculo se formasse corretamente. A transmissão oral de conhecimento entre gerações de mulheres. O que fazer quando o leite não desce? O que significa aquele choro específico? Como reconhecer febre de bebê pela temperatura do pescoço? Conhecimento que nunca precisou de livro. Passava de corpo para corpo, de voz para ouvido, de mão para mão. E a rede que conhecia a história, que sabia quem era aquela mulher, quem foi a mãe dela, quem foi a avó. Contexto humano real, não prontuário, não ficha de cadastro. A avó de Mariana
pariu em 1968, em Uberlândia. Na sala ao lado, a mãe, a sogra, suas vizinhas e a parteira do bairro. O pai esperava na sala, como se fazia. Quando o bebê nasceu, haviam 6 pares de braços prontos. Mariana pariu em 2024, numa maternidade particular em São Paulo. Na sala de parto, um obstetra, uma enfermeira e uma residente. O pai do bebê não foi chamado. A mãe perdeu o voo de Uberlândia. Foi bloqueada na entrada por protocolo hospitalar. 2 gerações. Em 200 anos, desmontamos 200 mil anos de estrutura. E chamamos cada peça desmontada de modernidade. Mas como se desmonta isso? Não foi num decreto, não foi numa reunião, foi em etapas silenciosas, com um nome bonito em cada um. Vou te mostrar como o isolamento de Mariana foi construído. Não em grandes rupturas, em 5 passos que pareciam cada um exatamente a coisa certa a fazer. Passo 1, conquista, 18 anos, Universidade Federal em São Paulo. A família tirou fotos da carta de aprovação. O pai colocou na carteira. Era a primeira da família. Custo invisível. A primeira ruptura com a rede original. O tecido de presença cotidiana. A avó, a 6 quarteirões, a tia que aparecia sem avisar, as vizinhas de toda a vida, cortado com precisão, com propósito, com festa. Passo 2, mérito, 24 anos, emprego em Brasília, promoção antes do esperado, currículo crescendo, custo invisível, nova cidade, rede 0. E no ambiente corporativo, vínculos profundos não são incentivados, são vistos com desconfiança. Você se conecta com colegas, não com pessoas. Passo 3, independência, 28 anos, apartamento próprio, financiamento em 30 anos, parcela pesada, mas era dela. Custo invisível, o fim da convivência cotidiana com qualquer outro ser humano. O apartamento individual é a unidade básica do isolamento moderno. Uma pessoa, uma porta, uma fechadura. Passo 4, resiliência. O relacionamento de 3 anos terminou. Ela construiu, fez terapia, trabalhou mais, cresceu. Custo invisível. Mais um vínculo profundo desfeito. E aquela coisa que acontece quando você reconstrói sozinha, muitas vezes, você para de esperar que alguém apareça. Você aprende a não precisar. E aprender a não precisar é biologicamente aprender a viver em alarme permanente. Passo 5, maturidade, 34 anos, gravidez planejada, médico escolhido, enxoval montado, com 3 meses de antecedência. Custo invisível, ela planejou tudo que se planeja. Rede não aparece em lista, não tem coluna de checklist, não tem app que monitora. 5 passos, 5 aplausos, 5 nomes bonitos. O conjunto, uma mulher grávida, sozinha, às 2h17 da manhã, sem saber para quem ligar. Há um conceito que a economia comportamental chama de capital social. Não é abstrato e mensurável. É a soma das conexões humanas reais disponíveis. Disponíveis quando você precisa. Alguém que busca seu filho na escola, alguém que fica quando você está doente, alguém que conhece sua história sem você precisar contar do começo. Capital social baixo está correlacionado com piores desfechos de saúde em todas as faixas etárias. Com recuperação mais lenta após doenças, com mortalidade maior após diagnósticos sérios. Isolamento mata, não metaforicamente, clinicamente. O que acontece com o capital social de Mariana? Foi sendo trocado. A cada mudança de cidade, a rede real foi substituída por serviço pago, psicologia, excelente, mas cobra por hora e não aparece às 2h17. Contratada, encerrada na alta hospitalar. Grupo de WhatsApp de mamães. Todo mundo posta foto, mas ninguém aparece. Serviço pago não tem memória afetiva. Serviço pago não tem história compartilhada. Serviço pago não aparece. Você não perdeu sua rede por descuido. O sistema precisava que você se movesse. E cada movimento que te trouxe para cima na hierarquia econômica custou um pedaço da rede que te sustentava biologicamente. E quando a rede sumiu, algo veio no lugar, com promessa grande, com design bonito, com a garantia
de que você nunca mais iria se sentir sozinha. Em 2004, o Facebook lançou uma promessa direta: conectar o mundo. Não era marketing vazio. As pessoas acreditaram. Uma geração inteira acreditou. Pela primeira vez na história, você poderia manter contato com a prima em Lisboa, a amiga do ensino médio que sumiu depois da faculdade, o colega de trabalho de 10 anos atrás. Conexão sem distância. Presença sem presença física. Parecia revolução, era simulacro. Em 2018, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia fizeram um experimento direto. Limitaram o uso do Instagram, Facebook e Snapchat a 10 minutos por plataforma por dia, 4 semanas. Depois mediram solidão declarada, ansiedade e bem-estar. O resultado foi claro e desconfortável. Menos rede social, menos solidão. O paradoxo não é acidente, é o produto funcionando exatamente como foi projetado, porque existe uma diferença fisiológica, não fisiológica. Fisiológica, entre em contato digital e presença física. Uma diferença que o seu corpo registra e que nenhuma tela consegue contornar. Quando você toca em outro ser humano, ocitocina é liberada em segundos, mensuravelmente. O cortisol cai, a frequência cardíaca reduz, a pressão estabiliza, o sistema nervoso parasimpático, o sistema da calma, da recuperação, da segurança real é ativado. Isso não acontece com notificação, não acontece com mensagem de voz, não acontece com videochamada, não acontece com 847 seguidores. E as plataformas sabem, o modelo de negócio delas depende de que você use o produto em vez de buscar o que o produto imita. A sensação de conexão que o Screw produz é superficial, passageira, mas real o suficiente para aplacar o impulso por alguns minutos. É exatamente o que impede você de fechar o celular, ligar para alguém e marcar de se ver. O produto não falhou. O produto funcionou como planejado. Mariana, naquela noite, tinha 847 seguidores, postava regularmente, recebia comentários. Nenhum dos 847 sabia que ela estava acordada às 2h17, com o peso de uma gestação solitária. Nenhum deles poderia aparecer se ela pedisse. Nenhum deles tinha memória da história dela. A aldeia não tem like. A aldeia aparece, mas há algo que eu ainda não te disse e que é a parte que muda a escala desse problema. Porque o que aconteceu com Mariana não termina nela, não termina nessa noite, não termina nessa geração. O isolamento continua silenciosamente, como herança. Em 2021, o Japão criou o cargo do governo federal chamado o Ministério da Solidão. Não é piada não, meu amigo, é verdade isso. É resposta de Estado a uma crise de saúde pública onde pessoas, especialmente mulheres jovens e especialmente mães, declararam níveis de isolamento que os indicadores tradicionais de bem-estar não conseguiam capturar. O país mais tecnologicamente avançado do mundo, uma das economias mais produtivas do planeta, solidão como problema de saúde suficientemente grave para ganhar ministério. Na Europa do Norte, os países com maior IDH do mundo, com melhores sistemas de saúde, com maior acesso de serviço público de qualidade, os índices de solidão declarada estão entre os mais altos do planeta. Riqueza não resolve, acesso não resolve, conforto material não substitui presença. É resposta do Estado a uma crise de saúde pública onde pessoas, especialmente mulheres jovens, especialmente mães, declaravam níveis de isolamento que os indicadores tradicionais de bem-estar não conseguiam capturar. O país mais tecnologicamente avançado do mundo, uma das economias mais produtivas do planeta, solidão como problema de saúde pública, suficientemente grave para ganhar ministério. Na Europa do Norte, os países com maior IDH do mundo, com melhores sistemas de saúde do mundo, com maior acesso a serviços públicos de qualidade, os índices de solidão declarada estão entre os mais altos do planeta. Riqueza não resolve, acesso não resolve, conforto material não substitui presença humana. No Brasil, a curva conta a história em 2 números: queda de fertilidade acelerada nas grandes capitais nas últimas 2 décadas, crescimento simultâneo da depressão perinatal nas mesmas cidades. As mulheres que poderiam ter filho estão escolhendo não ter, e as que têm
estão adoecendo depois. Esses dois lados juntos são o retrato de um sistema de suporte que entrou em colapso. Mas o dado mais perturbador não é esse, é o seguinte: mulheres que cresceram sem rede de suporte ao redor tendem a não construir rede de suporte ao redor dos filhos. Não porque não querem, é porque não aprenderam como, porque não viveram como modelo. Porque rede não constrói por intenção, se constrói por exposição cotidiana, por prática, por ter visto funcionar de perto. O isolamento se tornou hereditário, não pelo gene, pelo modelo. A filha de Mariana vai crescer num apartamento onde a mãe não tinha aldeia. Vai aprender pelo exemplo, que cada um cuida do que é seu. Vai chegar aos 34 anos achando que normalidade é solidão gerenciada. E quando chegar a vez dela, de madrugada, com o peso de algo sem nome no peito, ela também vai abrir os contatos e vai fechar o celular, porque não vai saber o que existe, porque não vai saber que existe outra forma, porque ninguém mostrou. Isso tem um nome na psicologia de desenvolvimento: transmissão intergeracional de padrões de apego. Não é teoria abstrata, é o mecanismo pelo qual o corpo de sua mãe ensina ao corpo do filho o que esperar do mundo: segurança ou ameaça, presença ou ausência, aldeia ou silêncio. O silêncio de uma noite às 2h17 da manhã não fica em Mariana. Ela vai embora com o bebê. E agora eu preciso te levar de volta para aquele apartamento, para aquela noite, para Mariana. Porque agora você sabe o que ela não sabia. São 2h17 da manhã, a mesma cena, o mesmo 12º andar, a mesma cidade lá embaixo, o mesmo celular que ela abriu e fechou. Mas agora você sabe o que está acontecendo. O cortisol estava alto, havia semanas. Aquele alarme biológico que não tem botão de desligar, porque o botão de desligar é uma presença humana. O bebê de 32 semanas lá dentro, sendo formado num ambiente bioquímico de alerta. O sistema nervoso dele sendo calibrado para o mundo que a química dizia ser perigoso. Agora você sabe o que existia antes. As mulheres que vieram antes de Mariana, a avó, a bisavó, todas as mulheres ao longo de todos os milênios, nunca passaram por isso sozinhas. Tinha alguém. Sempre tinha alguém, não porque eram mais sofridas, porque havia uma estrutura construída especificamente para aquele momento não acontecer sozinho. Agora você sabe como ela chegou ali. 5 passos, 5 nomes bonitos, cada um individualmente correto. O conjunto, uma mulher sem rede, num momento em que a rede é biológica, em que a rede é biologia. E agora você sabe que não foi culpa dela. Foi o sistema funcionando exatamente como foi projetado. Um sistema que precisa de pessoas móveis, autossuficientes, individualmente responsáveis por tudo, inclusive pelo que nenhum indivíduo consegue sustentar sozinho. Então, me deixa te fazer uma pergunta que importa. O que ela merecia ter tido naquela noite? Não um aplicativo de meditação de sons de floresta, não uma consulta de telemedicina com uma médica que não conhece sua história, não um grupo de WhatsApp onde todo mundo manda coração e ninguém aparece. Uma mulher mais velha que já tivesse passado por aquela mesma noite, que soubesse peso, o que era aquele peso sem nome, que pudesse sentar ao lado e dizer: eu sei, eu estive aqui, passa, uma mão, uma presença que ficasse, uma aldeia. Isso não é romantismo de quem não entende o mundo moderno, é biologia, é história, é o que éramos antes de decidir, sem votar, sem debater, sem perceber que cada um se vira sozinho. E o preço dessa decisão não é abstrato, ele tem 32 semanas, ele tem um sistema nervoso em formação, ele tem um eixo de estresse sendo calibrado agora para a vida inteira. O preço dessa decisão somos nós, a geração que está chegando, moldada pelo silêncio que herdou. Mariana não estava com depressão, não estava fraca, não estava exagerando, ela estava vivendo com clareza absoluta o custo real de um mundo que passou décadas confundindo isolamento com independência, que ensinou que precisar de outro é fraqueza, que aplaudir a mulher que dá conta de tudo sozinha, sem nunca perguntar, é o que ela paga para dar conta. Aquela noite tinha um nome, era o que acontece quando você retira de uma pessoa tudo que a espécie humana construiu para sustentar aquele momento. E a coisa mais perturbadora não é que isso aconteceu com ela, é que está acontecendo com uma geração inteira, em silêncio, com nome bonito em cada etapa,
Agora eu vou te deixar com a pergunta que ficou comigo depois de pesquisar tudo isso e que não sai. Aqui eu acho que vai ficar na sua também. Quando foi a última vez que você teve uma aldeia ao seu redor? Não um grupo de WhatsApp, não seguidores, não pessoas que você curte, mas não liga às 2h17. Uma aldeia de verdade. Pessoas que aparecem, pessoas que conhecem sua história sem você precisar contar do começo. Pessoas que ficariam. Porque talvez o problema não seja você. Talvez não seja a sua agenda. Não seja a sua dificuldade de se deixar relacionar. Não seja a cidade grande que não deixa. Nem o relacionamento que acabou. Nem o fato de que você se mudou 2 vezes nos últimos 5 anos. Talvez seja que o mundo esqueceu como se constrói uma aldeia e decidiu, sem avisar, que cada um se vira com um simulacro. A cidade lá embaixo, a mesma do começo, a luz do celular apagando e uma pergunta que fica, não no vídeo, mas em você. O que estamos perdendo? O que estamos deixando de herdar? Se você chegou até aqui, você já fez a parte difícil. Agora eu preciso te pedir uma coisa, não um like, não uma inscrição, só isso. Você já viveu uma noite assim? Não precisa contar tudo. Uma palavra-chave, porque o que a gente constrói aqui só faz sentido se for real. E eu preciso saber que essa conversa chegou onde precisa chegar. Deixe um comentário. Na semana que vem eu volto com outra fase dessa história. Não sobre o que foi perdido, sobre o que ainda pode ser construído. Tem mulheres que estão recriando redes reais no mundo que não foi projetado para isso. E a ciência do que acontece quando elas conseguem, para elas, para os filhos, para a saúde de todos ao redor. É uma das coisas mais bonitas que já pesquisei. Ativa o sininho, porque esse vídeo vai chegar exatamente quando você mais precisar dele.